minha vida profissional, onde eu tive que refazê-la não, redirecioná-la, né? Apesar de ser concursada num município de pequeno porte, né? Não é na cidade em que eu nasci, cresci, onde a minha família está, né? Mas eu não pude perder a oportunidade, né? Em 2017 eu passei nesse concurso, sou assistente social, e eu fui, né, trabalhar na assistência social, né, que é uma política pública já por si só extremamente desafiadora, mas aceitei o desafio e fui, né? Esse Deus me deu esse desafio e eu fui, né? Só que no final de 2022 eu percebi, né, reavaliando a minha vida junto com meu esposo, junto com os meus pais, enfim, junto com a minha família, que lá não estava dando certo para mim. Então eu tive que pedir um afastamento sem remuneração e voltar para minha cidade, inclusive porque os meus pais já estão idosos. Eu tenho um tio com deficiência intelectual grave e essas pessoas estão precisando cada vez mais de mim, estão cada vez mais dependentes de mim, né? E eu tenho que estar aqui para estar dando esse suporte para eles, e eu tive que deixar meu emprego para isso. Então, do final do ano de 2023, esse início de 2024 tem sido muito desafiador para mim, né? Nesse sentido de estar sem emprego, nesse Brasil que a gente está hoje, mas eu tenho me apegado muito a Deus, né? Mas não nesse sentido de um Deus que é todo poderoso e pode tudo, porque se ele é todo poderoso e pode tudo, então ele já podia ter me dado um emprego aqui, mas com as vivências que eu tenho hoje, eu tenho entendido que não é nesse Deus que eu acredito, nesse Deus que as igrejas neopentecostais colocam, né? Que você fica fazendo trocas com Deus, e até mesmo que a Igreja Católica, de onde é o meu berço, acredita, né? Mas é um Deus que não está acima de mim, mas está do meu lado, né? Me ajudando todos os dias a vencer cada dificuldade, né? Eu também tenho alguns problemas psicológicos, eu tenho transtorno ansioso depressivo e tenho TDAH, que dificulta bastante a minha caminhada, mas eu estou aí novamente estudando para concurso, né? Está abrindo concurso na minha cidade. Essa semana agora vai ser dia 31, vai ter um concurso aqui na minha cidade, né? Eu fiz um agora dia 10, um para saúde, vou fazer outro para assistência social, inclusive peço que vocês rezem por mim, né? Peçam a Deus para estar do meu lado. E é isso, gente. Essa tem sido diariamente o meu dia a dia, superando dificuldades e com um Deus que não está acima de mim, todo-poderoso, mas um Deus que está ao meu lado e que tem me ajudado muito através da música, da literatura, né? É uma cantora que Deus, que eu tenho certeza que Deus usa muito ela, pelo menos para mim, que me ajuda bastante em momentos onde eu acho que eu não vou conseguir. Kel Smith, as músicas dela têm me ajudado muito nesses momentos em que eu acho que eu não vou conseguir, mas que eu vejo que foi só um dia ruim, e que dias ruins também existem. Então, foi mais ou menos isso, né, a minha partilha. E eu queria, nesse momento, apresentar e dar as boas-vindas à Ju Pires e à Cora, né, que nesse momento elas vão trazer trechos de 2 livros, né, que nós lemos, como eu falei anteriormente. Sejam bem-vindas, meninas. Abrir a câmera. Gente, boa noite. Eu estou extremamente rouca, porque essa mudança de temperatura tá deixando a gente assim, né? E sem contar que é o primeiro culto nessa nova formatação, né, Ana? A gente está assim, parece a primeira vez de todo mundo aqui, a gente está
bem ansioso. Jusce, meu amor, era você agora. Eu fiz um Não, roteirinho não tem problema, aqui. não tem Ai, meu problema, Deus, me não. perdoe. Imagina, não, tá tudo certo. Quem Oh, sabe meu faz ao Deus. vivo. Primeira vez como MC, é assim mesmo. Me perdoe, mil perdões, Não, meu você está Deus. arrasando. Você está arrasando, Ana. É muito bom ter você aqui, isso estimula, porque a Ana é nova no clube de leitura e ela está sendo maravilhosa, assim. Eu que estou com essa voz aqui, com a mistura de Ana Carolina com Maria Gadu, e eu não sei. E eu vou recitar um poema. Isso, Mas maravilhosa. como as meninas vão falar trechos do livro, né? Então eu falei, vai ser eu com essa voz horrorosa aqui. Vamos lá. Como o nosso culto, né, nessa nova formatação da garagem, de aos domingos trazer cultos ministeriais, e a gente está estreando isso, todo mundo aqui muito nervoso, mas muito feliz também. Então, eu queria, ao invés de música, até porque eu não canto, né? Eu, eu vou recitar um poema que fala exatamente sobre o prazer de ler. E o título do poema é O Prazer de Ler. E ele é de um autor português, Eliseu Alves. E diz assim. Peraí que eu tenho que autorizar uma pessoa a entrar na sala. Acho que eu vou fechar minha câmera e vou ler no meu celular. O prazer de ler. Mais do que palavras, ler é saborear. Histórias tristes e belas. Cenários de encantar. Mais do que ciência, ler é experimentar. Ler é, sobretudo, prazer. Prazer de ler. Ler é não ter medo. Ler é liberdade. Ler é ser honrado, ser nobre, ser elevado. Ler é viajar por terra, por rio e mar. Ler é, sobretudo, prazer. Prazer de ler. Ler é ser capaz. Ler é ser audaz. Ler é arriscado. Por isso, tem cuidado. Ler é vaguear de dia ou ao luar. Ler é, sobretudo, prazer. Prazer de ler. Ler é mais que tudo o que possas imaginar. Ler é ser alguém. Alguém que tem para dar. Dar e receber. Dar para viver. Ler é, sobretudo, prazer. Prazer de ler. Clube da Leitura com vocês. Obrigada. A voz está horrível, mas tentei. Maravilhosa. Com vocês, meninas. Mais uma vez, me desculpe, Jusce. Com vocês, meninas. Ju e Cora, podem ligar seus microfones e ir. Eu chamo a Carol, chamo de Carol, ela primeiro. Acho que é Cora? É Cora? Tá bom, Bom, boa noite, manos e manas. Vou ler um trecho aqui do livro Deus dos Oprimidos, que foi o último livro que a gente finalizou. E eu vou ler um trecho da página 189, que eu escolhi. Começando. Mas a questão teológica é: o que é a aceitação por Jesus do papel do servo sofredor do Senhor tem a ver com o sofrimento humano? A resposta a essa questão é o ponto crucial da visão bíblica acerca do sofrimento. A abordagem do sofrimento não é derivada da definição filosófica do problema do mal. Se Deus é todo-poderoso e todo amor, por que existe o mal? Embora a declaração filosófica do problema seja relevante para a Bíblia, visto que a filosofia emerge da cultura a que o Evangelho procura falar, o peso do ponto de vista bíblico sobre o sofrimento não está na origem do mal, mas naquilo que Deus, em Cristo, tem feito a respeito do mal. De acordo com o Novo Testamento, Deus se tornou humano em Jesus Cristo e derrotou de uma vez para sempre o poder do pecado, da morte e de Satanás, concedendo-nos, assim, a liberdade para lutarmos contra o sofrimento que destrói a humanidade. Esse é o significado da vida, morte e ressurreição de Jesus. Durante a vida de Jesus,
Deus se tornou servo sofredor no lugar de Israel e, assim, tomou sobre o ser divino a dor humana. É isso aí. Arrasou. A pastora Thais está falando aqui que esse livro mexeu muito com ela, mexeu muito com a gente, né, Carol? Deus dos oprimidos. Sim. E esse trecho ele fala bem sobre o sofrimento, né? Que é sobre o tema que a gente trouxe, né? Como superar o sofrimento. Sim. Eu vou ler um trecho do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que também foi um livro que foi lido no Clube da Leitura. Nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. E é essa a minha contribuição para hoje. Acho que agora é com Rafa, né? Isso, muito obrigada, meninas, por essa Obrigada. partilha. E agora eu chamo o Rafa, bem-vindo, Rafa, para fazer a partilha da palavra conosco, né? E só reforçando, né? Pedindo para os microfones permanecerem desligados e pedir para que dúvidas, né, que vocês queiram colocar, seja apenas ao final, né? Mas também pedindo para que dúvidas teológicas, né? Agora depois não é o momento hoje do domingo de dúvidas teológicas, a gente coloca em outros momentos da garagem, tá? Agora vamos ouvir o nosso amigo Rafa. Seja bem-vindo. Oi, povo! Que bom ver vocês aqui. Estou aqui super ansioso, suando muito pelas mãos, pela testa, por todos os poros, mas estou muito feliz. Hoje eu trago uma pregação bem legal. Espero que vocês consigam internalizar o que a gente vai conversar aqui hoje. E, bom, boa noite a todo mundo, né, aos garagistas, garageiros, garajoides ou garagenses. Galera, hoje a palavra que eu trouxe para a gente refletir primeiramente, assim, eu escolhi fazer uma reflexão bem breve, né, sobre algo que, através da terapia, né, eu acho que eu fui conseguindo entender e escolhi como tema dessa conversa, né, como passar pelos problemas, como superar os problemas. E eu tenho passado por alguns bem complicados, bem pesados, digamos assim, e acho que eu queria muito falar sobre isso. Não contar aqui meus problemas para vocês, mas falar da forma como eu fui conseguindo passar por eles. Então vamos lá. Eu creio que todo mundo aqui já viveu assim interiormente uma dinâmica do retorno, certo? E o que seria essa dinâmica do retorno? Nada mais, nada menos do que um momento a sós com nós mesmos. E, aliás, a vida fica até melhor, né, quando nós nos exercitamos e fazemos fluir, né, esse retorno interior, que, na verdade, é um mergulho dentro de nós mesmos. Sabe, eu sou uma pessoa que gosta de andar assim, em todo lugar, todo tipo de canto. Vou a muitos lugares, e geralmente barzinhos. E sempre me encontro assim com a galera massa, tomo uma cervejinha, escuto uma boa música, mas
no final da vibe, da farra toda, é exatamente quando vem assim aquele último encontro, né? A gente se encontra com muitos amigos durante essa noitada, e no final vem aquele último encontro que é com nós mesmos. E aí, assim, não sei se vocês têm esse costume de encontrar com vocês mesmos, mas eu gostaria de deixar aqui como dica ou como desafio a todo mundo que está aqui, né, nessa comunhão nossa, para que possam assim marcar esse encontro o quanto antes, sabe? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu citei aqui que gostava de tomar uma cervejinha e tudo mais, e muitas vezes eu passei por alguns lugares, né, como eu falei, geralmente barzinhos, e vez ou outra eu sempre via alguém assim sentado numa mesa sozinho, tomando uma cerveja ali, sabe? E eu cheguei a pensar algumas vezes, poxa, meu Deus do céu, como é que alguém pode assim sair de casa, sei lá, na sexta-feira à noite para beber sozinho num bar, né? E aí você vê assim que aquela pessoa muitas vezes não é uma pessoa intencionada a encontrar alguém ou algo mais, sabe? Você percebe que ele saiu de casa e estava só ali, ele no rolê com ele mesmo, desde o começo da noite, sabe? No cantinho dele, ele e Deus, né? E, gente, eu quero dizer com isso que, assim, que é muito importante que esse último rolê da noite seja sempre com a gente, sabe? Se não o último, pelo menos como uma atividade recorrente, tipo como é que eu posso dizer? Tipo um relacionamento sério consigo mesmo, sabe? Pelo menos uma vezinha na vida, isso é necessário e, assim, muito saudável para que a gente, de fato, possa acontecer como ser humano. E aí, assim, eu tô chamando esse encontro de rolê, né? Porque eu acho que é o termo, assim, mais massa para se referir a esse mergulho dentro de nós mesmos. E nesse rolê é onde Deus consegue estar falando com a gente. E, além disso, é onde você consegue se mostrar por inteiro, né? Onde você se reconhece e vai abrindo essas portas e janelas durante esse percurso de fé que a gente tem, né? Que galgar e caminhar, enxergando o outro a partir de nós mesmos e nós a partir do outro, sabe? Só que aí, o que acontece? O que é que a gente faz? A gente, sabiamente ou não, a gente, quando vai se deitar, deita a cabeça no travesseiro, na nossa cama, vai se ocupar, a gente vai se preocupar com um monte de preocupação e de pensamento negativo, repetitivo, excessivo, sabe? Preocupado muitas vezes com o que vai fazer amanhã, e não, né? A gente não devia estar fazendo isso com a gente todas as noites, certo? Muito menos na hora de dormir, que acho que é um dos momentos mais sagrados do nosso dia, né? Então, assim, o convite que eu faço hoje é fazer realmente um mergulho por dentro, né? Fazer esse rolê com você mesmo, para que a gente consiga ficar um pouco na gente. A gente foca tanto no que está fora, no externo e tudo, e acho que eu queria trazer isso como desafio para nós hoje à noite, quando a gente terminar o nosso culto aqui, para quem vai terminar o culto e já vai se deitar, que a gente possa fazer esse mergulho. Então, assim, é muito necessário que a gente fique a sós, certo? Um pouco sozinho, e mais importante ainda é saber desfrutar dessa experiência humana chamada solitude, né? E aí, assim, também não queria trazer a diferença de solidão e solitude, eu espero que a gente consiga debater um pouco isso, ou no final do culto, ou depois no grupo, mas existe uma certa diferença, né, entre solidão e solitude, e isso, assim, às vezes parece tão difícil, né, ficar um pouco sozinho. Tem gente que acha acho que é ruim ficar sozinho, que perde tempo, né, e tem medo, se sente estranho, e essa sensação às vezes atrapalha, porque é muito necessário que a gente fique a sós com nós mesmos. Então, que a gente consiga hoje perceber essa necessidade de estar desenvolvendo essa técnica, né, de saber viver esse retorno a nós mesmos, né, se olhar por dentro, ver o que é que a gente está juntando, ver o que é que a gente está acumulando, e o que é que está enchendo, né,
esse nosso pote, né, a ponto de nos causar tantas dores, tantos danos, né? Porque assim, isso é o que vai nos dando qualidade de ser humano. Isso é o que vai dando qualidade ao ser humano que a gente é e que a gente ainda pode ser. E aí, nós temos um probleminha. Porque assim, se a gente não agir assim, tu vê só, se eu não consigo retornar a mim mesmo, eu corro o perigo de não me observar, de não perder aquilo que ao longo do meu dia não corresponde ao que Deus possa esperar de mim. Vocês conseguem me entender? Se é que Deus realmente espera algo de nós. Porque, assim, na experiência que tive recentemente, vivendo essa experiência do rolê por dentro, eu percebo que na verdade sou eu que espero mais de mim, sabe? Sou eu que me boicoto e busco fuga e tudo mais nesse mundo. Então, assim, se corre o risco da gente não agir de acordo, por exemplo, de acordo com essa suposta expectativa de Deus, quem dirá com o que eu mereço? Vocês conseguem me entender? Então, assim, isso é muito interessante, porque muitas vezes nós ficamos pensando naquilo que Deus espera da gente, e a gente vai compreendendo isso como algo muito negativo, sabe? Como se fosse um fardo, um peso, como se tivesse alguém ali nos observando para nos julgar. Isso é muito complicado. Eu ia dizer outra palavra aqui, mas o horário não permite. E, gente, pelo amor de Jeová, eu afirmo aqui a vocês que não é dessa forma. Tá certo? Às vezes a gente sofre porque a gente tem a mania de antecipar até mesmo a conclusão de que algo é ruim ou bom, sabe? Gente, se a gente se voltar para dentro, a gente vai perceber que tem muitos problemas que no fundo, nem problema é, sabe? E a gente transforma isso, meu Deus, se a gente vai logo se apavorando, fica logo agoniado, doido, perde logo o equilíbrio. Então, para que isso? Só pelo fato da gente não ter a sensibilidade e a vagareza, sabe? A tranquilidade de caminhar na direção daquilo que está acontecendo e olhar se de fato aquilo realmente é um problema ou não. Tá? Mas por causa dessa nossa pressa, né, dessa nossa inquietude e teimosia em não compreender o que está acontecendo, a gente cria toda uma trama absolutamente desnecessária, né? Liberamos toxinas que nos envelhecem, que nos fazem mal, nos adoecem. Então, tudo isso para quê? Por quê? Né? Porque a gente não tem essa serenidade de esperar e de perceber o que de fato está acontecendo. Gente, olhem, como a gente sofre por não ser capaz de compreender a moléstia desse senhor tempo. Como nós hoje somos, como é que eu posso dizer, especialistas em ansiedade. Não é não, Ju? Diga aí. Poxa, quem tem ansiedade passa muito por essas questões. Quem tem ansiedade aí, levanta a mão. A Carol já levantou a mãozinha dela aqui. Eita, é muita gente. Então, olhem, essa ansiedade, ela não é outra coisa senão uma verdadeira inaptidão, exatamente por a gente não saber lidar com esse bendito tempo. Então, assim, a pessoa ansiosa é aquela que está vivendo no momento presente, uma preocupação que de repente só pertence ao amanhã, ou ao mês que vem, ou ao futuro que a gente nem sabe precisar muitas vezes. Né? Então, assim, uma coisa eu descobri, pode parecer louco, pirado demais, mas não é. Nós nunca estamos no tempo que nós estamos. Ou melhor, vou reformular a frase, a gente nunca está no tempo que a gente tem. Sabe? Ou a gente está preocupado ali com o passado, remoendo o que não foi feito, ou o que fez de errado, ou então a gente está no futuro preocupado com o que será, com o que vai ser. Daí, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o presente é a única matéria possível de ser experimentada. Sabe? É o único tempo que de fato e realmente nos pertence. Porque o passado, ele fica registrado na gente, na nossa mente, como uma memória. Né? Você não consegue alterar mais.
E o futuro também é uma matéria, só que é uma matéria que não nos pertence, mas que é uma possibilidade, mesmo que ninguém possa garantir que a gente vai ter, certo? Então não passa de uma possibilidade. Ele só pode ser efetivamente preparado se a gente tiver a consciência de tudo aquilo que hoje está sendo entregue nas nossas mãos. E aí, assim, para que isso aconteça, para que a gente tenha essa consciência, a gente precisa de fazer realmente esse mergulho que eu falei, da gente entrar nesse rolê dentro de nós mesmos. Eu escutei um amigo meu falando outro dia, dizendo assim, viver bem nos prepara melhor para morrer. E eu fiquei pensando nessa frase assim, sabe, por algumas horas, e depois eu fui vendo, sabe, assim, a questão dos excessos da vida que a gente tem. E vejam só que ironia, por favor, todo mundo aqui sabe e está cansado de ouvir essa frase, né? A única certeza da vida é a... Quem completa a frase? Morte. A única certeza da vida é a morte, sabe? Mas assim, vocês sabem por quê que a única certeza da vida é a morte? Porque elas não são coisas antônimas. Vocês já pararam para pensar nisso? Elas não são coisas antônimas. O contrário de morrer não é viver. O contrário de morrer é nascer. Né? Você nasce, vive e morre. Eu tenho a impressão de que eu já falei sobre isso em algumas reuniões passadas aí, acho que uns 2 anos atrás, quando eu fui compreendendo melhor a partida de Bento, meu filho, para o Eterno. Sabe? Então, assim, a melhor forma de perder o medo da morte é a gente tentando viver melhor. Viver da forma mais saudável possível. E a vida é esse tempo que a gente insiste em estar desperdiçando sem nos reconciliarmos com nós mesmos e muitas vezes também com os outros. Mas assim, eu acho que a questão é muito mais com nós mesmos, sabe? Porque eu acho que quando é com o outro a gente se compadece, a gente fica ali com dó, uma peninha, sabe? Poxa, mas ele fez aquilo de bom, então a gente acaba tentando, a gente se reconcilia melhor. Mas quando é com nós mesmos, talvez a gente não tenha essa compaixão toda. Então, assim, nós somos muito negligentes nessas nossas escolhas e por isso nós temos tanto medo da morte, tanto medo de morrer. Sabe, é impressionante como a gente vai assumindo dentro de nós uma rotina, a gente vai vivendo uma rotina que até mesmo o dia de descanso que a gente tira ali 1 ou 2 vezinhas na semana vira um fardo assim pesadíssimo, que a gente passou o dia todo inteiro no celular e no final dorme mais cansado do que os outros dias, completamente esgotadíssimo, sabe? Então, assim, muitas vezes gente, assim, é muito impressionante como essas telas de hoje arrancam assim, suga da gente essa energia. Vocês já perceberam, a gente fica muito ali preocupado com as crianças e tudo mais, mas a gente, muitas vezes, não consegue se policiar. E no final do dia, realmente, vem aquele cansaço e bate na gente, derruba, e assim, são tantos estímulos, são tantas respostas a ter esses tantos estímulos, que isso vai nos esgotando, de verdade. Isso atrapalha também a gente na nossa caminhada, porque assim, para que a gente aconteça, como eu falei no começo dessa minha fala, para que a gente aconteça, para que a gente seja fecundo, a gente precisa realmente do contrário de tudo isso. Né? A gente precisa de paz, de tranquilidade, de equilíbrio, de serenidade, tudo que a gente não tem hoje. Então, assim, imagina o quanto a gente precisa de cura. Né? Cura de situações que nós vivemos conscientes ou inconscientes, para que a gente possa olhar para esse resultado que está aqui hoje, né, no presente, dando um rolê por dentro, para que a gente tenha essa condição de dar continuidade a tudo isso que a gente está sendo, sem saber direito se a gente está sendo ou não. Então, assim, Deus nos criou para existir para sempre, mas também para que a gente saiba aproveitar o máximo e o melhor de nós mesmos. E não é justo a gente estar vivendo de um jeito que nos atrapalhe de a gente encontrar essa riqueza, né, habitada dentro de nós. A gente não pode, e não é justo a gente estar vivendo de forma que prejudique, como é que eu posso chamar, a busca, de forma que prejudique esse garimpo, sabe, que a gente pode fazer de tantas preciosidades que estão guardadas dentro de nós mesmos e a gente simplesmente
esquece. Sabe? Então, assim, o que a gente pode começar a fazer por nós mesmos é refletir, é fazer esse mergulho, é pensar não num caminho de pureza plena, de puritanismo, não, mas sabendo que não há uma forma uma forma de arrancar de mim, perdão, o mal que me habita, sabe? Se não por meio dessa reflexão, por meio de um rolê que quase sempre está dentro de nós mesmos. É por isso que eu digo aqui que o mais justo, o melhor a ser feito por nós é deitar na nossa cama, ainda que com alguém do lado, marido, esposa, mãe, filho, namorada, sei lá, a última conversa da noite precisa ser com nós mesmos. Sabe, tem uns crentes aí que acha que oração é palavra dita para fora, né? Oratório e tudo, e não. Falar com Deus é silêncio, é eu comigo mesmo. Ouso até dizer aqui que vocês são os senhores da própria vida de vocês. E assim, isso não te distancia ou te afasta de Deus. Certo? Então, eu acho que a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje era exatamente fazer esse convite, né, para que a gente possa estar mergulhando dentro de nós mesmos, refletindo, buscando ver quais são essas preciosidades, esses tesouros que estão dentro de vocês, para que a gente possa se reconciliar com nós mesmos e, a partir daí, tentar nos enxergar melhor e enxergar o outro. Era isso que eu queria conversar com vocês. É assim que a gente consegue passar por nossos problemas. Certo? Fazendo esse mergulho interior, nos observando nossos sentimentos, nossos pensamentos, né? Observando e tendo consciência do nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual, energético, porque é a partir daí que a gente se descobre e a gente vai sabendo que tem problemas que muitas vezes não são problemas, tem coisas gigantes que a gente pode passar por cima assim, sem levantar muito a perna, sabe? E era isso. Agradeço o espaço e fiquem abertos aí para comentários. Beijo. Rafa, muito obrigada por esse momento. Agradecer imensamente pela sua partilha. E, gente, quem quiser falar, né, sejam breves, né, na partilha de vocês, 2 minutinhos no máximo. E de pessoas que tinham levantado a mão, né, tinha a Juliana, a Cora e a Carolina Uana. Vamos lá, Ju? Quer falar ainda? Pode deixar a Cora falar primeiro. Agora mesmo eu falo, estou andando aqui. Tudo bem. De arma, não tem medo, agora da mulher, que pena tem medo. Mas... Ok, retornando aqui, vou trazer a reflexão sobre o trecho que eu li para vocês, uma reflexão que me tocou, né? Como eu falei, o tema era sobre como superar os problemas, né? E aí eu coloquei como o sofrimento. E o trecho que eu trouxe, a parte mais importante dele, que é um trecho grande, é essa. Deus se tornou humano em Jesus Cristo e derrotou de uma vez para sempre o poder do pecado, da morte e de Satanás, concedendo-nos, assim, a liberdade para lutarmos contra o sofrimento que destrói a humanidade. Ponto. E aí, eu acho muito interessante encarar isso como o nosso propósito. E eu fiz uma parte de um textinho aqui como reflexão, porque às vezes eu me perco no meu raciocínio, então eu vou só ler aqui, tá? Às vezes, você está buscando atingir as expectativas dos outros sobre você, dos seus pais, seus familiares, e sempre se vê frustrado. Ou então, você se decepciona com seus pais e não gosta mais de você mesmo e questiona por que você veio à vida. Ou você não se vê especial porque não encontrou o seu dom, seu talento excepcional ou seu propósito de vida. E questiona por que você está nesse mundo.
e entra num looping bastante solitário e escuro. Você vai ao psicólogo e tenta buscar o que te faz sentir bem, mas nada consegue suprir a sua busca desesperada por propósito. Às vezes você acha que nunca vai encontrar esse propósito e tem pensamentos de suicídio. E esses pensamentos chegam mais frequentemente à sua mente. E aí eu queria trazer essa noite uma reflexão que o nosso propósito de vida não precisa ser algo excepcional, grandioso. E não precisamos disso para seguir a vida com felicidade, pois podemos lembrar do verdadeiro significado de Jesus na cruz. Ele veio e desbravou o mato, da coragem de ir e lutar contra tudo aquilo que causa o sofrimento, que destrói a humanidade. E é isso que ele espera de nós. Então, enquanto nos ensinamentos de Cristo, enquanto nos entendemos todos como irmãos, que fazemos parte de uma grande rede em prol dos ensinamentos de Cristo, se fizermos sempre um pouco para contribuirmos nessa luta, de pouquinho em pouquinho, a luta contra o sofrimento humano, fazendo o bem, o pouco que fazemos para Deus é muito. E com certeza Deus nos dará o conforto, o propósito, acalmará o nosso coração e clareará nossos caminhos. Às vezes é só sobre isso. E isso pode ser um começo. Muito bom. Zu? Gente, vocês estão me escutando? Sim. Então, o trecho que eu li, eu acho muito interessante, sim, e agora, antes eu achei que não ia casar tanto com o tema do Rafa, mas depois que ele falou, eu vi tanto que casou, né? Que o Krenak, ele fala como que o nosso tempo, ele está sendo especialista em criar ausências, né? A gente tem perdido o prazer de viver, de dançar, de curtir o tempo de forma que não seja acelerada. E o Rafa fala dessa parte de curtir nós mesmos, né? De reservar um tempo para a gente. E é isso que falta. A gente anda tão acelerado, tão preocupado com as demandas, né? De viver em sociedade, do trabalho, de ter que estudar, de ter que entregar resultado, e a gente esquece de cultivar a natureza, de cultivar a terra, de estar em contato com a nossa essência espiritual, com a nossa alma, com quem nós somos, com o nosso propósito de vida, né? E isso nos afasta de nós mesmos. E às vezes, quando a gente precisa estar sempre com o outro, sabe? Parece que é medo de estar com a gente, saber quem que a gente é. A gente tem que sempre estar assim, com um parceiro amoroso, com uma parceira amorosa, a gente tem que estar sempre. E a gente não consegue, por quê? Porque a gente tem medo de descobrir quem a gente é, o que é que a gente gosta de fazer, sabe? Então, esse contato com a natureza, ele facilita isso também, para descobrir quem nós somos, sabe? Então, eu acho muito interessante isso, assim, que a gente está nesse momento de criar ausências, a gente não consegue sentir mais o prazer de viver. E isso torna a gente muito vazio. Acho que é isso. Obrigada, Ju. E agora a Carolina Ana levantou a mão. Estão me ouvindo bem? Eu estou sem fone? Sim. Tá. Eu estou no clube de leitura, não participei muito da organização do culto ali, que a minha vida está bem agitável. Eu odiava grupos, mas eu estou em vários grupos e está sendo bem agregador para mim. Então, eu só queria falar que eu estou bem nesse processo, assim, tudo que o Rafa trouxe, que é primordial, é o que eu venho passando na minha vida e é o que eu venho passando para os meus pacientes e para o grupo de mulheres que eu coordeno. Eu tenho um grupo permanente de apoio e acolhimento a mulheres. Meu foco é mulheres, né? E porque eu sempre gosto de dizer que o Deus e o Jesus que eu acredito nunca foi aquilo que as religiões, que as igrejas trouxeram, porque Deus não ia criar criaturas medíocres.
desempoderadas, fracassadas, como a gente acreditou uma vida inteira, né? Como há milênios a gente vem acreditando que o Deus está separado da gente, que a gente não tem poder, que a gente é fraco. E saí muito da mente, que eu sou uma pessoa que penso muito. E eu venho descobrindo, porque uma coisa é a gente saber, só que a gente vai tirando camadas, né, da nossa consciência, assim, aumentando cada vez a nossa consciência de si, principalmente. E eu posso dizer agora, eu sempre tive uma conexão forte com a espiritualidade, sempre resisti muito ao meu chamado, estou parando de resistir, e estou vendo que o meu processo de despertar está iniciando agora, está acontecendo agora, com os meus 44 anos. Então, eu estou procurando sair da mente, porque a mente mente, ela é um macaco esquizofrênico que fica ali colocando todas as dificuldades que somos nós mesmos, que a gente enfrenta, se auto-sabotando, mais isso, mais aquilo, como, sabe? E comecei a me voltar, me arrepiei inteira agora, comecei a me voltar para o meu coração físico mesmo, porque é no coração a conexão divina, a conexão com Deus, com a espiritualidade. É a intuição, é o sentimento. Então, eu estou buscando parar, eu posso estar andando em casa, eu paro em pé, na onde que eu estou quando eu me lembro, boto a mão no coração, respiro, porque eu também tenho bastante ansiedade, e procuro sentir o meu sentimento naquele momento, e daí eu sei que eu estou conectada com a minha espiritualidade, eu já me senti até abraçada por ela, eu já me senti abraçada por ela. E é ali que a gente tem todas as respostas, é ali que a gente tem a nossa centelha divina, a luz do sol, a luz de Deus, e nós temos o poder. Então, por isso que eu também estou me vigiando e me policiando para receber o presente de Deus, que é estar no presente. Que, como o Rafa falou, né, a gente está sempre remoendo o passado, ou com saudade, ou com mágoas, ou com medo do futuro. E o medo é outra coisa, já vou me concluir. O medo é outra coisa que a gente atrai. Eu não vou ter dinheiro para aquela conta. Medo de não dar certo naquele trabalho. Medo do relacionamento não dar certo. O medo de fracassar. Vai com medo mesmo, porque quando a gente foca no medo e nos problemas e nas resoluções, a gente não resolve. A gente tem que se conectar com a gente, fazer o que é o certo. Claro que a gente não vai chegar na perfeição, como o Rafa falou, mas seguir o caminho do bem, auxiliar os outros, e as bênçãos de Deus vão acontecendo naturalmente na nossa vida. Isso eu tenho visto muito na minha vida. E era isso, achei muito legal esse assunto, porque parecia eu falando ali exatamente como ele falou as coisas. Obrigada a vocês, Deus abençoe. Obrigada, Carolina. Jussi? Gente, eu não vou abrir a câmera não, porque tá feia a minha situação aqui. Eu queria agradecer o Rafa por essa partilha que ele fez conosco, como a Carol, a Cora, a Ju colocou, trouxe algo para todos nós, né? Porque muitas vezes a gente não sabe separar o que é solidão e o que é solitude. E solitude é realmente tirar um tempo para a gente ficar com a gente, se entender, se conhecer. E nós que fazemos terapia, como muitos aqui fazem, sabemos o quanto é importante esse autoconhecimento, para que a gente possa compreender melhor quais são as situações das nossas vidas, né? Essa semana, uma pessoa muito querida que está com a gente no grupo, é garagista, passou por uma situação muito difícil. E a ansiedade tomou conta, porque é normal quando a gente passa por uma adversidade, a gente ficar ansioso, a gente ficar com medo, a gente sentir que o chão abriu e que a gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. E conversando com essa pessoa no privado, eu falei para ela, tenta se acalmar, tenta respirar, tenta fazer com que seu coração volte a bater normalmente, se conecte com Deus, se conecte com você, que você vai ver que lá na frente vai melhorar. E eu fui para o hospital, porque eu estou fazendo tratamento na Camargo, e fiquei até tarde, não esperava que ia ficar até tarde, e lá do hospital eu mandei uma mensagem, oi, você está melhor? E ela estava melhor, graças a Deus por isso. Não foi a minha palavra,
Não foi nada, foi ela que decidiu se conectar com Deus, respirar, fazer com que o coração dela voltasse a bater um pouco mais desacelerado, e ela conseguir enxergar uma luz no fim do túnel, e hoje ela está aqui com a gente. Isso foi um ensinamento, inclusive, para mim, porque nesse dia que eu fui para o hospital, eu tive uma consulta e eu tinha que repetir uma ressonância. E na quinta-feira eu falei no culto da garagem que eu estava me sentindo muito feliz, porque o médico já tinha tirado a possibilidade de fazer a cirurgia, e graças a Deus por isso. Mas eu repeti a ressonância e vamos ver o resultado. Mas na consulta de sexta, surgiu um novo probleminha. Aí eu fiquei assim, ai caramba, cantei vitória antes do tempo. Ai meu Deus, tô com outro problema. Ai isso, ai aquilo. E mais cedo eu estava conversando com essa pessoa e tentando acalmá-la. E eu comecei a tentar lembrar de tudo que eu falei para ela, para que eu me acalmasse naquele momento, sabe? Então, tem um cantor que é cristão católico, que é o Tiago Brado, e tem uma música dele que se chama Verdades do Tempo, que diz: passado não volta, futuro não temos, o hoje, o agora ainda não acabou. Então a vida é isso aqui que a gente está vivendo agora. E como o poema que eu li, né? Ler é ser alguém, alguém que tem para dar, dar e receber, dar para viver. É isso. A vida é feita de trocas. Nem todos os dias serão bons, mas nem todos os dias serão ruins. Então, bora viver, bora colocar nossa fé em prática, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer, mas nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Ele está segurando nas nossas mãos e dizendo, prossiga, porque é isso, eu estou com vocês, independente do que aconteça. Independente se eu vou ter que fazer outra cirurgia, se tem outro tumor, se tem mais um protocolo quimioterápico, se tem mais outra coisa para fazer. Ele está comigo. Eu cheguei na minha casa sexta-feira, 00:30, isso é muito atípico. Eu saí do AC Camargo faltando 6 minutos para dar 11 horas da noite. Eu moro em Jundiaí, mas graças a Deus, ele esteve comigo em todo o tempo, como ele está com todos nós em todo o tempo. Independente do que é o sagrado para vocês aqui. O sagrado para mim é Deus, na pessoa de Jesus, ele é o meu tudo. Ele é o meu tudo. Eu nunca tinha ouvido essa perspectiva que o Rafa colocou sobre a antagonia da morte e da vida, né? E na época de um tratamento de câncer, eu falei assim, eu queria estar viva para quando eu morrer, porque eu estava tão depressiva, porque eu tenho meu transtorno depressivo, de ansiedade, de personalidade, e hoje eu vejo que eu estou viva para quando eu morrer, porque eu vivia morta, mas hoje eu quero viver para quando eu morrer eu dizer, eu vivi. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Jússi. Juliana, Ju. Ai, Jussi. Gente, a Jussi, eu acredito que ela esteja falando de mim, que ou não sei se tem outra pessoa também, mas na sexta-feira a Jussi me salvou de uma situação muito difícil. Eu não estava bem, estava acontecendo uma coisa muito complicada e eu realmente não via saída. Eu sei que você não me entregou, estou lendo aqui, mas eu já estou falando aqui que a Jussi foi uma luz na minha vida, assim, que eu não tenho nem palavras para dizer. Ela conseguiu me tirar de uma situação que eu realmente estava muito difícil, que eu já passei por essa situação outras vezes, e o resultado foi muito triste, assim. E a Jussi, não, fica firme, orou comigo, conversou comigo, eu não vou chorar, toda vez eu choro, gente. E aí, cara, fez toda a diferença, assim, e eu quero te dizer, Jussi, que eu tô com você. Você se fez forte no momento que você não estava forte para me tirar de um lugar. E eu acredito que Deus é a nossa força quando a gente não tá bem, quando a gente não tá forte. E aí é o momento que a gente vê o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E eu te agradeço muito. Eu te amo muito, muito, muito. É recíproco, Ju, eu te amo, eu amo todos vocês do Clube de Leitura e da família Garagem. Vocês têm me dado muita vida e eu sou muito grata a Deus por isso. Obrigada, gente. Mais alguém gostaria de falar? Então, pessoal, gostaria de agradecer. Pastor, pode falar.
Boa noite, gente. Vocês estão bem? Tem nada a ver com o assunto, né? Mas eu estou lendo esse livro aqui, mais um do Frei Beto, Espiritualidade, Amor e Êxtase. E o que mais me encanta na leitura é entender a forma como que o escritor, né, escreveu, e eu fico pensando, por que que ele colocou essas palavras e construiu a frase dessa forma? E me encanta quando alguém consegue explicar coisas óbvias, né, mas que é tão difícil da gente entender. E aí, lendo isso, o Frei Beto tem 2 parágrafos aqui que eu grifei, que ele fala sobre fé, conversão à nossa fé, o que é se converter à nossa fé. Eu acho que eu vivo falando isso em 1 milhão de formas e eu nunca consegui colocar de maneira tão graciosa e objetiva. Então, eu só queria compartilhar com vocês 2 parágrafos dessa leitura, que é o seguinte, falando sobre, basicamente, a conversão à nossa fé, tá? Nesta adesão de fé, adquirimos uma nova visão, a visão dos olhos de Deus. Nossa vontade é libertada e nossa inteligência iluminada. A fé é suprarracional, não irracional. Seria errôneo exaltar de tal maneira seu caráter sobrenatural a ponto de situá-la fora do âmbito das estruturas físico-sociais da nossa existência. É nela que se encarna e manifesta o sobrenatural. Na fé, a graça não entra em concorrência com as forças naturais do humano. Antes, liberta-as em direção à sua suprema realização. Ela não degrada a pessoa que tem fé, relegando-a à condição de robô. Imprime-lhe, de fato, a verdadeira liberdade. E aí, dando um pulinho, ele termina assim. Na igreja, a conversão exigida aos cristãos nada tem a ver com mera adesão subjetiva ao evangelho. Aquele que se converte não pode continuar a viver da mesma maneira. Implica essencialmente conversão ao próximo. A fé adquire o seu sentido pleno na dinâmica da caridade. Só ama a Deus quem pratica a justiça, ensina os profetas. Portanto, ter fé, aderir a Jesus Cristo, é colocar-se a serviço do próximo, procurando quebrar todas as barreiras subjetivas e objetivas que nos impedem de viver em comunhão com homens e mulheres, natureza e Deus. Porra, Frei Beto, obrigado. É isso. Obrigada, pastor, pela essa partilha. E mais alguém? Não? Então, gente, mantenham-se hidratados e hidratadas, né? Está muito calor. E diante dessa partilha de hoje, né? Somos seres biopsicossociais, né? E eu queria convidar alguém para fazer a oração final. Quem sentir no coração. Um de cada vez. Tem muita gente com a mão levantada. Eu acho que a pastora Thaís tinha que orar para redimir essa camisa que ela está usando aí, que tá deixando um peso estranho na nossa... Tá todo mundo meio bolado. Esse bonezinho ainda, junto assim, ficou... Gente, olha, se a gente não conhecesse a pastora... Fica à vontade, Lohane. Então, eu vou fazer oração defendendo quem? Defendendo a Cass, defendendo a pastora Thaís. Dali tricolor. Bom, mas vamos lá. Querido Deus, eu venho agora diante de Ti para agradecer por esse momento em que nós podemos compartilhar e aprender mais sobre nós, sobre como cuidar de nós e sobre Ti, Pai. Então, eu só te agradeço e peço que o Senhor continue
nos ensinando sobre tudo isso, Pai. E é isso que eu venho te pedir, venho te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada a todos e a todas. Uma boa semana. Deus possa abençoar todos nós. E é isso. Tchau. Boa noite, gente. Ótima semana. Deus abençoe.